A paz do Senhor a todas, todos que forem ouvir esse testemunho. Há tempos eu estou precisando mandar, estou sendo bem cobrada por Deus para que eu precise mandar esse testemunho, porque com certeza alguém vai precisar de ouvir, né? Então, esse e-mail, meu nome é Beth, e graças a Deus eu sirvo a um Deus verdadeiro, um Deus que cuida, um Deus que cura, um Deus que não tem outro igual. Esse mês, Deus me dando graça, farei 46 anos de casada, mas não foi fácil, não está sendo fácil chegar até aqui, né? Porque aconteceram muitas coisas. Vou fazer 46 anos de casada, mas vivi 7, um casamento abençoado, 22 anos vivi um casamento atormentado, e porque descobri que meu esposo tinha amantes, tinha uma amante dele há 15 anos, depois eu vim a saber que ele tinha mais amantes, mas essa de 15 anos era uma menta na minha vida. Então, quando eu descobri, Deus me deu um refrigério muito grande. Me deu palavras, como eu deveria agir, como eu deveria falar, né? Como eu deveria tratar. Então, eu ouvi somente a voz de Deus. Porque eu ouvi algumas pessoas falavam para mim, inclusive pessoas da família, que eu deveria largar, deveria pôr para fora de casa, deveria isso, deveria aquilo, mas Deus a todo momento falava no meu coração e na minha mente. Não, ele vai ficar do jeito que está, porque eu vou tratar. Não manda embora, não maltrata, não põe para fora de casa. Deixa que essa peleja é minha. Eu sofri muito mesmo, e hoje eu estou com as consequências desse sofrimento, que me acarretou doenças, algumas enfermidades em decorrer de tudo que eu passei. Mas louvado seja Deus por isso, porque eu ouvi Ele, eu só obedecia a Ele. Eu lembro que uma vez eu fui num culto na casa de uma irmã, e Deus usou a boca dela para falar para mim, Ele vai, mas Ele vai voltar. Isso o que houve. Um dia, que tudo começou assim, ele teve uma vez, nós conversamos, eu me lembro que até era a festa de Dia dos Pais do meu filho mais velho, aí nós fomos na festa, nós três juntos, e Deus falando ali, na minha mente. Aí eu conversei com ele antes de ir para a festa, na escola, eu sentei com ele, e Deus me deu muita sabedoria. Sentei com ele, conversamos, falei o que tinha que ter falado, mas tudo na calma, na sabedoria de que Deus colocou na minha vida. Falei para ele algumas coisas e falei para ele, você tem que escolher, ou eu ou elas. Porque eu sou eu sirvo a Deus,
E eu não vou admitir conviver com uma pessoa que tem várias mulheres. Eu não vou conviver. Eu vou fazer isso, eu vou fazer errado. Você tem que escolher ou eu ou ela. Então, nesse dia que nós estávamos ali na escola, eu lembro que ele saiu, foi para a casa dela. Aí, quando ele chegou em casa, ele estava chorando, porque ele era doido por ela, porque ele não servia a Deus, nenhuma delas também serviam a Deus, porque não menosprezando, mas eram todas prostitutas, mãe de família, que só eram felizes se estivessem com o marido de alguém, e esse alguém era o meu esposo. Então, chegou uma época na minha vida, irmãs, irmãos, que o meu corpo cansou. Meu corpo cansou. De tanta luta, o meu corpo cansou. E eu não conseguia mais orar. Eu sou sincera diante de Deus para vocês que estão ouvindo esse testemunho. Eu cansei. Cheguei na minha pastora na igreja e falei, pastora, eu não consigo mais orar. Eu estou cansada, meu corpo está cansado. Só que eu não desisti de fazer aquilo que Deus tinha colocado na minha mente e no meu coração. As ordens que Ele me deu para que eu não fizesse. Porque se eu tivesse feito, eu não sabia, não sei onde Ele estaria, não sabia o que seria da minha vida. Então, mas Deus sabia. Deus já sabia a partir do momento que eu me casei que isso iria acontecer, porque eu precisaria passar por tudo isso e que ninguém ia passar por mim. Mas eu louvo a Deus porque demorou para eu cair a ficha de que eu estava sendo traída. Caiu a ficha. Ele mentia, falava que ia trabalhar à noite. Eu acreditava, nitidamente acreditava. E até a minha cunhada chegava em mim e falava, cunhada, você não acha estranho? Ele trabalha de dia, só vai trabalha de noite, chega no outro dia, já sai de novo. Falei, não, ele está trabalhando, coitado. Aí o que eu fiz com dó, achando que ele estava trabalhando? Fui me meti para trabalhar em casa de família, nunca tinha trabalhado em casa de família, nunca tinha passado roupa na casa de ninguém. Acabei trabalhando, me esforçando, mexendo muito com a minha saúde. E cheguei, irmãs, por não deixar os meus filhos sem o alimento, cheguei até a pegar coisas na feira para dar para os meus filhos. Porque eu já não tinha mais como trabalhar para o sustento dos meus filhos, porque ele não colocava dinheiro em casa. Ele não parava em casa, ele nunca tinha dinheiro. Entendeu? Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque eu passei por isso com sabedoria, com muita fé. Hoje eu vejo que se eu fizesse aquilo que as pessoas queriam, eu não sei o que estaria acontecendo comigo agora. Não sei onde ele estaria agora. Então, para que isso tudo acontecesse, o que aconteceu? Ele chegou, ele foi para a rua, ficou 2 dias. Ele queria ir, eu falei, então vai. Eu falei assim, vai, mas eu sabendo, isso Deus me deu, me deu para eu falar. Não, então vai. Se foi a sua escolha, você vai. Vai, aquele vai assim como você vai e Deus falando, ele volta. Aí Deus fez o que com ele, irmandade? Deus fez ele dormir, ele ficar 2 noites em um hospital aqui perto de casa, chamado Santa Marcelina. Então ele ficava sentado ali, porque não tinha, foi na casa
De uma ninguém quis, foi na casa de outra, foi na casa de todas as amantes que ele tinha. Desculpa. E ninguém quis. E a que ele estava há 15 anos, falou: eu não quero lavar cueca de homem. Eu só quero me aproveitar dele. Ela ligava para mim, falava essas coisas, falava umas coisas que eu tinha ali que ouvir. Eu precisava ouvir. Porque eu ouvindo aquelas coisas, Deus me dava mais força, mais ânimo ainda. Entendeu? E aí ele ficou esses 2 dias lá, à noite no Santa Marcelina, durante o dia ele ia trabalhar. Aí eu lembro até hoje que foi num sábado, ele voltou, chegou aqui em casa, chegou na porta e perguntou para mim se ele podia entrar, para a gente conversar. Eu falei: você pode entrar, a casa também é sua. E eu sabia que você ia, mas que você ia voltar. Aí ele falou o que para mim? Que Deus mostrou para ele que ele era um doente do sexo. Ele era um doente do sexo. Ele não satisfazia com uma mulher só. Ele me deixava. Ele não tinha relações comigo. E quando ele tinha, era tudo na força, na violência. E tudo isso eu suportei com, com sabedoria. Mas aí peguei, dei um abraço nele aqui dentro de casa e falei para ele que ele poderia ficar, porque era o meu esposo, pai dos meus filhos, e o que Deus fez nesse mês, quando foi, eu lembro que foi numa quarta-feira, de dia, ele não ia para a igreja. De dia, ele falou que queria conversar com o pastor. Só que não era para eu ir, era para ele ir sozinho. Aí ele foi, ele sabia que o pastor nosso estava lá o dia todo, né? Aí ele foi lá, conversou. Quando ele chegou lá, tinha 2 pastores, um que cuida da igreja e o outro também. E tinha um outro pastor. Tinham 3 pastores. E ele chamou eles para conversar, conversou com os 3, se redimiu, conversou, falou tudo que ele fazia comigo, e que eu não merecia o que ele estava fazendo, que ele não ia fazer mais, que ele queria que ele queria. Aí ele aceitou Jesus naquele dia, né? Ele aceitou Jesus, se redimiu comigo, e hoje ele é um homem de Deus. Hoje ele é um homem, verdadeiramente um homem de Deus. 22 anos de mandado de sofrimento. Acarretou muitas enfermidades, das coisas que eu passava, dos nervosos, dos estresses, mas tudo assim, tudo na calma, tudo na sabedoria, porque eu sou uma pessoa calma, mas Deus me deixou mais calma ainda. E hoje eu tenho meu esposo do lado, dentro da igreja. Ele é um diácono na casa do Senhor. Foram 22 anos de sofrimento, mas Irmandade valeu a pena. Valeu muito a pena. Negócio de mulher, graças a Deus não aconteceu mais. Que eu tenho um marido convertido, não convencido, convertido. E valeu a pena. Valeu a pena esperar. Porque se não tivesse Deus na minha vida, o que seria? Não estaria mais aqui. Meus filhos estariam órfãos sem mãe e sem pai
órfão de pai e vida, né? Mas eu ouvi ao Senhor. Eu ouvi somente ao Senhor. E se tiver alguém que estiver passando por essa mesma situação, não desista. Não desista do Senhor. Não desista daquilo que Deus te promete. Não desista das promessas do Senhor. Creia que quando o Senhor fala, eu vou fazer, Ele faz. E Ele faz. Ele não faz nada pela metade. Ele faz por completo. Hoje eu tenho um esposo que há 8, 9 anos é um homem de Deus, trabalha na obra do Senhor, né? Trabalha para o Senhor. E é isso, igreja. Não desista de Deus. Não desista de Deus. Não ouve conversinha alheia. Ouve somente o que Deus te fala. O que Deus te fala é verdadeiro. Tudo que o Senhor fala, obedeça. Obedeça. É dolorido? Sim, eu esperei 22 anos. 22 anos, Irmandade, não são 22 dias, não são 22 minutos, são 22 anos no sofrimento, mas com Jesus. Ele passou comigo, ele foi meu professor, ele foi o meu médico, ele foi tudo na minha vida. Tudo na minha vida. E até hoje ele é. Ele é. E hoje, Irmandade, eu sofro porque eu estou passando por algumas enfermidades. E isso me impediu, por motivo das minhas limitações, me impediu eu trabalhar menos na obra. Então, isso para mim é um sofrimento. Mas Deus está me ensinando como lidar com tudo isso, como lidar com as minhas limitações também. Então, Irmandade, para finalizar, nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca pare. Nunca pare de lutar com esse testemunho. Espero que eu tenha ajudado. E não ouve a voz do adversário. Ouve somente a voz do nosso Pai. Deus abençoa. A paz do Senhor a todas. E amém.